Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou pneumologista. Vamos falar um pouquinho sobre hipertensão pulmonar e como que isso é importante para você na sua prova de residência ou na sua prática clínica. Vamos passar por alguns conceitos básicos como definição, classificação, epidemiologia, diagnóstico e tratamento. O que é hipertensão pulmonar quando isso aparece? Não é aquilo que está escrito no laudo do ecocardiograma e vocês vão aprender o porquê. A definição de hipertensão pulmonar é quando eu tenho a pressão da artéria pulmonar, a pressão média da artéria pulmonar, maior do que 20 milímetros de mercúrio em repouso. A hipertensão pulmonar ela constitui uma patologia complexa e com grande variedade de sintomas e comorbidades associadas. Qual que é o problema? A hipertensão pulmonar ela é classificada entre pré-capilar, pós-capilar e naturalmente tem a zona cinzenta ali que significa o componente misto. A pré-capilar ocorre quando eu tenho uma pressão da artéria pulmonar, uma pressão média da artéria pulmonar maior do que 20, porque isso vai caracterizar a hipertensão pulmonar, uma pressão de oclusão da artéria pulmonar menor ou igual a 15, porque isso significa que eu não tenho um acometimento capilar. Eu tenho aqui a artéria pulmonar, o capilar e a veia pulmonar. O sangue percorre esse caminho. Ele vai da artéria para o capilar para a veia. Se a minha pressão no capilar está baixa, eu só tenho um acometimento aqui na artéria pulmonar. Então, por isso que isso chama-se pré-capilar. Se eu tenho um acometimento pós-capilar, significa que o regime hipertensivo ele vem desde a veia pulmonar. E o que está na frente da veia pulmonar? O coração. Então, o coração trabalha no regime de pressão maior e essa pressão é transmitida para a veia pulmonar, que se transmite para o capilar pulmonar, que se transmite para a artéria pulmonar. Então, a hipertensão arterial pós-capilar, ela é naturalmente relacionada às complicações do coração esquerdo. Tá bom? E aí, o que a gente faz aqui? Na hipertensão pulmonar pré-capilar, eu tenho a pressão média da artéria pulmonar, maior do que 20 milímetros de mercúrio, a pressão de oclusão da artéria pulmonar menor do ou igual a 15 milímetros de mercúrio e a resistência vascular pulmonar menor do que 2 Woods. A pós-capilar eu vou ter a pressão média acima de 20, a pressão de oclusão da artéria pulmonar maior do que 15, mas a resistência ela é baixa. Por quê? Por que a resistência é baixa? Porque o regime hipertensivo está para frente, o regime hipertensivo está ali no coração. Então, naturalmente, a resistência pulmonar ela é baixa. Agora, eu tenho o componente misto quando? Quando eu tenho um aumento da pressão média da artéria pulmonar, um aumento da pressão de oclusão da artéria pulmonar e um aumento da resistência vascular pulmonar. Parece difícil, mas vocês vão tirar de letra. Como nós classificamos a hipertensão pulmonar? Nós temos a classificação da hipertensão pulmonar em grupos. Grupos 1 a 5, nós vamos passar por todos eles aqui com calma, para vocês se habituarem com o conceito. O grupo 1 é o grupo da hipertensão arterial pulmonar clássica, a HAP. Ela pode ser idiopática, pode ter acometimento hereditário, pode ser associado a drogas ou por toxicidade pulmonar, pode ser associado a doença do tecido conjuntivo, HIV, hipertensão portal, cardiopatia congênita, esquistossomose, e ela tem 48 a 55 casos a cada 1 milhão de pacientes, maiores do que 65 anos em geral, e a hipertensão pulmonar idiopática, hipertensão arterial pulmonar idiopática, é a mais comum desse grupo. A hereditária acontece com mais frequência em mulheres jovens. No grupo 2, nós temos os casos de hipertensão pulmonar associados à doença do coração esquerdo. Então, se vocês pensarem aqui a respeito da hemodinâmica desse paciente, ele vai ter a pressão da artéria média, pressão média da artéria pulmonar maior do que 20, lembram? E a pressão de oclusão da artéria pulmonar maior do que 15, com uma baixa resistência vascular pulmonar. Esses casos eles podem acontecer em insuficiência cardíaca, tanto de fração de ejeção preservada quanto reduzida, em doenças valvares, condições cardiovasculares congênitas, porque constitui uma HP pós-capilar, acomete aproximadamente 50% dos pacientes com IC, é um achado diretamente relacionado com a gravidade da doença, ou seja, paciente com alteração cardíaca que tem hipertensão pulmonar, significa que a doença cardíaca também já é mais grave. 60 a 70% dos pacientes com insuficiência mitral grave vão desenvolver hipertensão pulmonar
e mais de 50% dos pacientes com estenose aórtica sintomática também tendem a desenvolver uma HP grupo 2. O grupo 3 é a hipertensão pulmonar associada às doenças pulmonares ou regime de hipóxia prolongado e contínuo. Pacientes com DPOC, enfisema, doenças pulmonares intersticiais, síndromes de hipoventilação, hipóxia associada à altitude sem patologia pulmonar e doenças pulmonares congênitas podem ser submetidos, podem ter a doença hipertensão pulmonar associada às doenças pulmonares. Até 5% dos pacientes com DPOC podem desenvolver a doença, mas a condição está presente em mais de 50% dos pacientes com fibrose pulmonar avançada e em mais de 60% dos pacientes em fase final de vida. Por quê? Porque o regime de hipóxia crônica vai fazer com que esse paciente tenha um regime ali de vasoconstrição hipóxica muito importante no pulmão, que a longo prazo vai desenvolver um quadro de hipertensão pulmonar. O grupo 4 é a hipertensão pulmonar associada às doenças tromboembólicas, que a gente discutiu aqui na aula de TEP. O tromboembolismo pulmonar crônico entra como uma das principais condições aqui para esse grupo, e outras obstruções da artéria pulmonar também, como por exemplo, doença neoplásica extrínseca com compressão de artéria pulmonar, enfim. A prevalência é de 38 casos para cada milhão de pacientes, tá? E o TEP crônico sem hipertensão pulmonar pode acontecer, mas é muito raro, tá bom? O grupo 5 é o grupo que a gente chama de miscelânea, então pode acometer pacientes com doenças hematológicas, metabólicas, doença renal crônica que fazem ou não fazem hemodiálise e pacientes com mediastinite fibrosante. A prevalência dessas condições é desconhecida, as causas são super raras e quando aparece hipertensão pulmonar em sarcoidose, isso acaba sendo um marcador de gravidade em morbidade e mortalidade para esses pacientes. Como que a gente faz o diagnóstico? Porque eu falei lá no começo da definição, mas como que a gente faz o diagnóstico desses pacientes? O diagnóstico é quando você tem um paciente com sintomas de C direita, que evolui com um quadro de uma dispneia progressiva, palpitação, pode ter alguns eventos de hemoptise ou hemoptoicos, grande congestão, ganho de peso, edemas de membro inferior, aumento do volume abdominal por ascite e episódios de síncope, tá? Então são sintomas de IC direita clássica ali. O paciente também pode experimentar quadros de cianose central ou periférica, presença de terceira bulha na ausculta, pulso jugular, hepatomegalia, ascite, e vale a pena procurar demais sinais que possam sugerir a causa da HP, para a gente tentar ver qual grupo que o paciente se encaixa. Quando nós falamos a respeito do eletrocardiograma, as alterações sugestivas são aquelas que trazem sinais sugestivos de acometimento de VD, hipertrofia de VD. Então, a P pulmonale, né, que é sobrecarga atrial, BRD completo ou incompleto, QT prolongado e assim por diante. Quando nós falamos do raio-x de tórax, nós podemos ter aumento do VD com alargamento de mediastino, sinais de IC com congestão pulmonar, cefalização de trama, derrame pleural, um aumento da relação átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e sinais de doenças pulmonares, como doenças intersticiais ou doenças obstrutivas graves. O diagnóstico, ele se dá através do ecocardiograma, em que nós vamos avaliar os principais parâmetros ali de PSAP, TAPSE, onda S e FAQ, mas são achados sugestivos de hipertensão pulmonar. Quando nós avaliamos o ecocardiograma, a depender dos achados aqui de velocidade máxima de regurgitação da tricúspide, nós podemos ver qual que é a probabilidade que esse paciente tem de ter hipertensão pulmonar, sempre associado ao quadro de outros sinais de HP, né? Como, por exemplo, sinais clínicos, edema de membros inferiores, sinais de C direita e assim por diante. Lembrem que o ecocardiograma ele é um grande aliado ali para a gente determinar qual que é a probabilidade desse paciente desenvolver hipertensão pulmonar ou ter o quadro de hipertensão pulmonar. A cintilografia é útil nos casos de suspeita ou diagnóstico recente de HP e serve para excluir para fazer o rastreamento de doença tromboembólica pulmonar com hipertensão pulmonar, tá? A perfusão normal já vai excluir o TEP crônico hipertensivo, tá bom? A tomografia de tórax é útil para avaliação do parênquima pulmonar por si só, avaliação da circulação pulmonar também com contraste e contribui com achados diretos ou indiretos para a gente determinar qual que é a causa para esse paciente ter hipertensão pulmonar, como uma alteração ali do interstício pulmonar, presença de enfisema,
ou outras condições que favorecem a hipoxemia crônica ou alterações que a gente possa pensar em outros grupos, como causas reumatológicas, autoimunes, enfim. O diagnóstico pode ser feito também e ser corroborado com outros testes, então a ressonância de coração ajuda a gente nesse contexto. Os marcadores laboratoriais também, ultrassom abdominal também, quando a gente pensa em quadros ali de insuficiência hepática, hipertensão hepatoportal, portopulmonar, e aí assim por diante. O teste, a ergospirometria ou teste de esforço cardiopulmonar também pode ser muito útil nesses pacientes, especialmente para definir prognóstico, mas o diagnóstico definitivo ele é feito através do cateterismo direito, através da avaliação dos parâmetros e do teste de vasorreatividade para a gente ver se esse paciente ele acaba respondendo ou não à terapia com óxido nítrico, tá? Então aqui é um algoritmo básico aqui que o próprio guia de tratamento para hipertensão pulmonar traz para a gente. Então o diagnóstico não é fácil, o diagnóstico é um diagnóstico trabalhoso que exige bastante da gente na prática clínica. E aí, como que a gente trata a hipertensão pulmonar? O tratamento ele é essencialmente clínico e individualizado através das medidas gerais como oxigênio, imunização, diuréticos, mudança do estilo de vida e, claro, a anticoagulação. O grupo 1, nós vamos pensar, tanto no grupo 1 quanto no grupo 5, nós vamos pensar em utilizar vasodilatadores específicos. Por quê? Porque são os grupos que têm um acometimento, né, da vasculatura pulmonar sem você ter um acometimento capilar propriamente dito. Quando nós temos aqui o grupo 2, em que nós temos uma hipertensão pulmonar já com acometimento capilar, o grupo 3 e o grupo 4, nós vamos pensar em tratar naturalmente a causa base. Se nós não pudermos tratar a causa base, ou seja, fazer a cirurgia, tirar o trombo desse paciente com doença tromboembólica crônica, nós podemos utilizar vasodilatadores em casos especiais, como o Riociguat, como a Bosentana e assim por diante. Quando nós falamos de tratamento, uma das principais classes que podem ser utilizadas são os bloqueadores de canal de cálcio, como por exemplo o nifedipino, só que os pacientes eles precisam passar pelo teste de vasorreatividade, que acomete aproximadamente 10% dos pacientes, né? Então, se esse paciente não for respondedor, o nifedipino não vai fazer resultado aí para esse paciente, não vai melhorar o sintoma. E os principais eventos adversos nesse caso são edema e hipotensão, justamente por conta da classe mesmo. Os antagonistas de receptores da endotelina, que são a brisentana, bosentana e macitentana, eles promovem uma vasodilatação muito importante através da ação das prostaciclinas e liberação de óxido nítrico ali no endotélio vascular. Os principais eventos adversos são edema, interação medicamentosa com anticoagulantes, com varfarina e com inibidores da fosfodiesterase 5. Falando neles, os inibidores da fosfodiesterase 5, que são sildenafila, tadalafila, ou os estimuladores da guanilato ciclase solúvel, que nesse caso é Riociguat, eles não devem ser utilizados em terapia combinada porque eles aumentam a chance de hipotensão. E os principais eventos adversos são cefaleia, rubor facial, obstrução nasal, rinorreia e epistaxe. Nós podemos utilizar também os análogos da prostaciclina, que são epoprostenol, iloprost, treprostinil e selexipag. Eles causam uma potente vasodilatação e estão frequentemente associados a terapias alternativas em ambiente de unidade de terapia intensiva, tratamento intervencional em unidades críticas, como balão interatrial e transplante coração-pulmão, transplante único coração e pulmão. Então, pessoal, quando nós falamos dos vasodilatadores pulmonares, a gente não usa em monoterapia. O único caso que a gente vai pensar em usar em monoterapia são os pacientes maiores de 75 anos, que têm múltiplas comorbidades, porque sobre a monoterapia eles têm um baixo risco de complicações. Pacientes com doença veno-oclusiva, linfoangiomioma-miomatose, cardiopatias não corrigidas, doenças leves, hipertensão portal e HIV também podem ser utilizados em monoterapia. No entanto, a terapia combinada ela é prioridade. Então, em geral, nós utilizamos ali um inibidor da fosfodiesterase 5 e um antagonista de receptor de endotelina, exemplos, sildenafil e bosentana como primeira escolha, e a terceira medicação nesse caso que poderia ser associada em casos refratários seriam os análogos das prostaciclinas.
Aqui uma discreta tabelinha para vocês terem uma ideia de como que a gente vai pensar em iniciar o tratamento para esses pacientes e o que que a gente pode fazer a respeito de controles de sintomas, né? Então a gente sabe que a mortalidade ela é diretamente relacionada com os sintomas com o sintoma do paciente. Então, naturalmente, se é um paciente mais limitado, ele tem mais de 10% de chance de mortalidade em 1 ano. Então aqui nós temos uma gestante de 35 anos, com 31 semanas de idade gestacional, que tem um quadro de dispneia dor torácica súbita, ventilatório dependente, sem perda de líquido e sangue, dor abdominal ou diminuição de movimentação fetal, saturando 98% em ar ambiente, uma frequência respiratória de 24, um PA normal, frequência cardíaca normal, e fez um POCUS pulmonar com padrão A, com deslizamento pleural presente, abdômen com altura uterina de 32 centímetros, ausência de líquido livre em cavidade, o feto estava bem, com donos apresentado, um Willi de 14. A paciente iniciou o tratamento e seguiu internada. Encontrava-se com boa evolução clínica quando, depois de 1 semana, apresentou um novo episódio de piora de dispneia, agora associada à hipotensão, sendo levada à sala de emergência. Dentre as condutas terapêuticas foram necessárias doses crescentes de nora, dobuta, além de suporte ventilatório invasivo com monitorização está apresentada. Considerando a investigação da principal hipótese diagnóstica, qual exame subsidiário é mais adequado? E aqui, pessoal, o que se encontra, né? Então ele traz aqui, ó, um POCUS pulmonar com padrão A, ou seja, sem alterações, né? Ele traz uma paciente ali estável, sem maiores queixas, então não tinha um quadro ali de trombose, só que ela apresentou uma grande piora ao longo da evolução. E como é uma gestante, a gente não pode submeter ela a uma angiotensina de tórax, né, inicialmente. Então, é só em casos específicos. Então, a principal conduta aqui, já que ele traz as opções, não seria a gente pensar na angiotomo de tórax. Raio de tórax também não ia agregar muita coisa numa paciente que é gestante e está chocada, com noradrenalina, enfim. Dímero D, iria acrescentar alguma coisa? Não. Gestação por si já vai aumentar o dímero D. Então, nesse caso, não ia trazer nenhum benefício. Então, a melhor alternativa aqui seria fazer o POCUS de membros inferiores, porque se eu diagnostico uma TVP eventual, eu já mato e sei que grande parte, a probabilidade que essa paciente tem de ter um tromboembolismo pulmonar é muito, muito grande, tá? Homem, 52 anos, com dispneia progressiva há 3 anos, atualmente a moderados e pequenos esforços, sem outras queixas. Exame físico sem alterações, edema de membros inferiores, saturando 90 em ar ambiente. Um eco traz uma dilatação moderada de VD, já com PSAP de 65, câmeras esquerdas sem alterações, ou seja, ele já falou para você que não deve ter um componente pós-capilar aí. Cintilografia de ventilação-perfusão já trouxe vários déficits perfusionais em áreas aeradas bilateralmente. Ele traz um CAT direito que confirma HP, né, hipertensão arterial pulmonar. E ele pergunta aqui, qual o parâmetro do cateterismo é o mais relevante para a indicação do tratamento mais adequado? O que ele quer dizer com o tratamento mais adequado? Se você vai dar o vasodilatador ou se você não vai dar o vasodilatador pulmonar para esse paciente, ou seja, para você considerar o teste de vasorreatividade, né? Então, assim, aliás, para você não considerar o teste de vasorreatividade. Então, a ideia aqui é para você avaliar qual o parâmetro do cateterismo que seria fundamental para você pensar em indicar o tratamento mais adequado. Vamos começar pelo teste de vasorreatividade. O teste de vasorreatividade ele vai ver somente a reatividade do vaso em relação ao óxido nítrico. Então, nesse caso, eu poderia pensar em utilizar outros fatores ali que vão pensar, outros medicamentos que vão atuar na vasculatura pulmonar, sem ser a questão do óxido nítrico, né? A pressão média da artéria pulmonar, ele vai estar aumentada, porque ele já confirmou para mim que tem hipertensão arterial pulmonar. A pressão capilar pulmonar, ela pode estar aumentada ou estar diminuída, mas isso não vai determinar inicialmente qual que é a minha terapia fundamental. Então aqui o principal para a gente avaliar essa possibilidade é a presença de resistência vascular pulmonar. Por quê? Porque ele tem uma doença tromboembólica, né? Então ele tem que ter uma alteração nesse parâmetro aqui para a gente confirmar esse evento aqui de déficit perfusional. Então, com déficit perfusional, naturalmente a gente vai ter um aumento da resistência vascular pulmonar e esse parâmetro aqui vai estar o mais comumente associado aí ao tratamento mais adequado, tá? Paciente feminina de 64 anos de idade, com quadro de dispneia há cerca de 4 anos, com piora progressiva. Apresentou episódio de síncope após esforço moderado há cerca de 1 mês e queixa também de fadiga.
Ex-tabagista parou há 4 anos, com carga tabágica de 30 anos maço, faz tratamento para esclerose sistêmica, então tem um quadro de autoimunidade aí, sem outras comorbidades. O exame físico apresenta-se normotensa, acianótica, saturação de 92% em ar ambiente, hiperfonese de segunda bulha cardíaca em P2, ausculta pulmonar sem ruídos adventícios, edema discreto em membros inferiores, e ela trouxe uma radiografia de tórax sem alterações. Ecocardiograma com fração de ejeção preservada, ou seja, já está falando para você que grupo 2 não é, aumento de ventrículo direito com função preservada e PSAP de 50, e aí ele fala, em relação a esse caso, atribua verdadeiro ou falso nas afirmações a seguir. Então, uma paciente de 64 anos de idade, com dispneia há 4 anos, ex-tabagista, que tem um quadro de alteração de esclerose sistêmica, né, uma doença inflamatória crônica, hipoxêmica, que não tem evidência ali de doença tromboembólica. Vamos lá. Por se tratar de mulher com esclerose sistêmica, o diagnóstico mais provável é hipertensão pulmonar e o ecocardiograma transtorácico confirma o diagnóstico. Eco confirma o diagnóstico? Não, então a afirmativa está falsa. Uma espirometria deve ser realizada para investigação de doença pulmonar. É uma paciente que é uma paciente que é tabagista, né? Tem exposição ao tabaco. Então a espirometria, de fato, é interessante que a gente faça. Cintilografia pulmonar, ventilação e inalação, é o melhor método para a confirmação de hipertensão pulmonar. Aqui tem uma questão. Ele fala cintilografia pulmonar de ventilação e inalação. Ventilação e inalação é a mesma coisa. Se ele tivesse colocado ventilação e perfusão, a gente poderia pensar, ou se ele tivesse colocado só cintilografia pulmonar de perfusão. Perfusão que é o melhor método. A ventilação ou inalação vai ver a via aérea, vai ver o parênquima pulmonar. Então essa afirmativa aqui está falsa. A causa mais comum de hipertensão pulmonar é a esclerose sistêmica, portanto o tratamento com sildenafil deve ser iniciado. Nada a ver com nada, né? Então a causa mais comum não é de esclerose sistêmica. Vocês lembram que no grupo 1 a causa mais comum é idiopática. Cintilografia pulmonar de ventilação e inalação faz parte da investigação para afastar tromboembolismo pulmonar crônico hipertensivo, e é isso que a gente havia discutido ali quando falamos da cintilografia. A alternativa é a letra D. Muito bem, pessoal, o que levar dessa aulinha aqui? Lembrem, atenção para o diagnóstico definitivo por CAT direito. O eco é triagem. Tem uma alteração ali no ecocardiograma, tem uma PSAP aumentada, pode ser que seu paciente não tenha hipertensão pulmonar. Lembrem-se disso. E que o ecocardiograma é um método operador dependente. A hipertensão arterial pulmonar é uma consequência. Então, isso acontece por outras doenças e o ideal é você buscar a etiologia da doença. Ela pode ser idiopática? Pode, mas ela pode ter outras consequências também. Sempre pensar em encaminhar os casos suspeitos para centro de referência, porque é uma doença rara, que tem um manejo muito difícil. E os candidatos à terapia medicamentosa seletiva são os grupo 1 e, em casos seletos, grupos 4 e 5. Lembrem que o tratamento, a gente faz inicialmente o tratamento combinado para esses pacientes. Muito obrigado, bons estudos e até mais.